Olá pessoas, sejam bem-vindas a um novo vídeo. Esse é o Libia tessellata, mais conhecido como caranguejo pompom. Ele tem esse apelido por causa de sua semelhança com uma líder de torcida quando agita seus pompons. Ele corta pedaços de anêmonas venenosas que encontra nos corais e as agita para se proteger de predadores. Essa é uma escultura em homenagem a Nelson Mandela. É composta por 50 colunas de aço cortadas a laser que, ao se afastar e vê-la de um certo ângulo, atinge um efeito surpreendente. Veja você mesmo. Se encontra em Howe, zona rural da África do Sul. Este animal curioso e estranho é uma estrela cesta, uma estrela do mar com braços ramificados e mais longos. São geralmente mais rápidas e mais predatórias que as estrelas do mar comum. Em São Petersburgo, várias pessoas testemunharam uma chuva de faíscas que caiu sobre eles durante uma tempestade elétrica. Este fenômeno incomum ocorreu quando um raio atingiu uma construção de metal no telhado de um prédio próximo. Felizmente, ninguém se feriu. Este é Scott Reeder, e o que ele está comendo não é terra de verdade. Este mestre em decoração de cenário nos ensina como fazer terra comestível com biscoitos. Seu TikTok já tem mais de 1 milhão de seguidores. Lá você pode aprender mais sobre seu trabalho incrível. Você sabia que os sapos de boca estreita vivem em harmonia com uma espécie de tarântula venenosa? Bem, a tarântula permite que o sapo more em sua toca, se protegendo contra predadores e, em troca, protege seus ovos de formigas e se alimenta de quaisquer insetos que possam incomodá-los. Você sabia que a empresa Boeing usa sacos de batatas para testar seu Wi-Fi em voos? As batatas podem absorver e refletir sinais elétricos como nós humanos. Desta maneira, evitam usar dezenas de pessoas por horas e assim garantir que a rede sem fio funcione adequadamente sem interferir nos sistemas elétricos da aeronave. Imagine estar curtindo um jogo de futebol e, de repente, um trem passa entre o campo e a arquibancada. Pois isso acontece no clube Tatran Cernbalog, na Eslováquia. O trem circula todos os dias e os torcedores que assistem o jogo perdem de vista a partida por alguns segundos. O ruim seria se justo nesse momento alguém marcasse um golaço. Você conhece o peixe serra? Tem a aparência de um peixe com um focinho comprido cheio de dentes, que pode crescer até 7 metros de comprimento. Apesar do nome, eles estão mais relacionados com as arraias. É assim que os gafanhotos fazem cocô. O mais curioso é que, quando terminam, usam as patinhas para afastar os dejetos. Este é Daniel Barresi, um artista italiano que personifica sua arte em abacates. Aqui você pode ver algumas de suas incríveis criações. Estes são alguns instrumentos de percussão usados em alguns filmes e sons famosos. Até a marimba você pode ouvir o famoso ringtone da Apple. Este é o incrível drone subaquático em forma de peixe aroanã, criado pela empresa chinesa Boyogongdao. A empresa garante que será utilizado para pesquisas científicas e biológicas. Essas são as iscas de pesca mais realistas do mundo. Quando entram em contato com a água, esses peixes robóticos imitam os movimentos de suas contrapartes de carne e osso. E assim é um incrível processo de cicatrização de um ferimento visto em um time-lapse. Este é um protótipo de um uniforme militar desenvolvido por uma empresa russa. É um traje blindado que, mesmo caminhando por um campo minado, recebendo explosões ou tocando fogo, não causa danos a quem usa. Isso graças à fibra de aramida, uma fibra com alta resistência térmica. Esta é uma estrilda goli-rosa. Parece que veste um traje elegante de lantejoulas. Esta é a maior bateria do mundo. Suas 813 peças fazem dela uma recordista do Guinness. Aqui você pode ver seu criador, Mark Temperato, fazendo uma demonstração.
Essa curiosa impressora gigante chamada Skittle Pixelator é obra do construtor João 03. Ao invés de imprimir desenhos com tinta, imprime com Skittles. Aqui você pode ver como funciona. Inclusive, ele deixa até instruções caso você queira fazer o seu. Esta é considerada a porta com dobradiças mais pesada do mundo. Está localizada no Laboratório Nacional Lawrence Livermore. A porta protegia o laboratório RTNS-2, a fonte mais intensa do mundo de fusão contínua de nêutrons. A porta tem uma espessura de 2,5 metros e um peso de 44 toneladas. Neste vídeo, criado pelo canal RedSide, podemos viajar no tempo através das pinturas mais famosas e caras do mundo. A mais cara de todas até agora foi a Mona Lisa. Deixaremos o vídeo completo na descrição. E falando da Mona Lisa de Leonardo da Vinci, você sabia que a parte de trás da pintura é assim? Não é muito impressionante, mas é um ângulo que poucas pessoas viram da famosa pintura. Kieran Brown e John Farworth são dois talentosos ingleses jogadores de futebol freestyle que decidiram levar esta disciplina a um nível nunca alcançado. Eles se penduraram em um balão de ar quente sobre os Alpes austríacos e começaram a executar manobras com a bola enquanto estavam suspensos a 200 metros de altura. O Onisidea, mais conhecido como tatuzinho de jardim, ao contrário do que parece, não é inseto, mas sim um crustáceo. É que ele respira pelas guelras e está intimamente relacionado ao camarão e à lagosta. Este é o município italiano de Rio Maggiore, o lugar que serviu de inspiração para o filme Luca, da Disney. A jogadora de basquete chinesa Zhang Ziyu tem 2,26 metros de altura e apenas 14 anos. Ela está se preparando para ser a próxima estrela do basquete chinês. Certamente você já ouviu falar de piscinas com ondas, mas você já ouviu falar de lago com ondas? Porque uma empresa australiana chamada Surflay tornou isso realidade. Eles criaram um lago artificial com um pistão gigante no meio, que quando se levanta e depois se joga na piscina, forma ondas espetaculares. É perfeito para surfar. Parece que este avião está a ponto de cair. Tranquilo, na verdade ele está pondo em prática o pouso com vento cruzado. É uma técnica que mantém as asas niveladas e o avião posicionado próximo à linha central da pista. O nariz do avião aponta o vento e dá a impressão que o avião voa de lado. Isso não é uma animação computadorizada, é uma obra do designer holandês Zelf Koelman. É um relógio feito de ferro fluido, um líquido facilmente maleável através de um campo magnético. James Cook é um jovem britânico que usa uma máquina de escrever para fazer essas ilustrações incríveis. Foi inspirado por Paul Smith, um artista que fez o mesmo tipo de arte. A maioria dos caranguejos caminha ou corre no fundo do oceano, mas você sabia que algumas espécies, como caranguejo azul, podem nadar? Seu par de patas traseiras se torna uma espécie de remo. Nanotech Cure é uma tecnologia com tecido que se auto-repara no caso de buracos ou pequenos rasgos. Quando um objeto pontiagudo é introduzido, o tecido não se danifica. Suas moléculas se separam devido à sua elasticidade, então basta esfregá-lo para recuperar sua forma original. E assim é a borda de uma tempestade. Incrível, não? Esta é uma mesa de ping-pong interativa criada pelo designer alemão Thomas Meyer, que usa um sistema de rastreamento e projeção para mostrar as jogadas ou a trajetória da bola. Como se fosse peças de Lego, uma empresa belga chamada Garlock vende blocos para construir uma casa em apenas 6 dias. São feitos de madeira e grafite e pesam menos de 10 quilos. Isso simplifica o processo de construção, já que não requer peças adicionais para a montagem. Ian Davis é um engenheiro de Oregon que em 2018 perdeu 4 dedos da mão esquerda devido a um acidente de trabalho. Seu seguro não cobria a prótese, então ele decidiu criar uma por conta própria. Esta invenção permite que ele execute tarefas diárias com mais facilidade. É assim que as sementes de girassol são colhidas. Para saber a época ideal para a colheita, a cabeça do girassol deve estar completamente seca. E assim é um tanque de guerra visto pela metade.
Veja como a polícia de Tóquio usa drones equipados com redes para pegar outros drones que voam ilegalmente sobre edifícios importantes. Se um suspeito é detectado, o operador será advertido através de alto-falantes. Se ele ignorar o aviso, a polícia lançará seus drones para derrubar o dispositivo. O piloto francês Christian Murlet adaptou um ultraleve para guiar espécies de aves vulneráveis por rotas migratórias mais seguras. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a conservação das aves. Ele leva turistas nessas viagens, que podem até acariciar os pássaros se estenderem os braços. Você sabia que as focas fecham completamente suas narinas para evitar que a água entre em seus pulmões? E isso, junto com sua capacidade de armazenar oxigênio no sangue e nos músculos, ajuda a mantê-los submersos por um período de 10 minutos a 1 hora. Assim é a tumba de A.R. Giger, escultor e designer suíço que projetou os xenomorfos para o filme Alien. Está localizado num cemitério suíço. Sua lápide tem gravada uma de suas pinturas chamada Tarô do Submundo. Observe esse mergulhador dentro do que parece ser um avião abandonado no fundo do mar. Bem, o avião faz parte de uma exposição do primeiro museu militar subaquático localizado no Parque de Aqaba, na Jordânia. Além do avião, você encontra também um tanque e até um helicóptero AH-1W Super Cobra. As pedras eram empilhadas dessa forma para construir as paredes no século XV em Sacsayhuamán, em Cusco, Peru. É bem o estilo Tetris, não? A rocha era cortada em uma pedreira com a forma aproximada que caberia na construção, depois de ser arrastada com cordas por centenas de homens até o local da construção. Este é o momento exato em que um raio atinge uma bola de golfe. Estas são as criações fascinantes de Alice Atel. Ela coloca estrategicamente uma paleta de cores sob um quadro negro para criar hologramas incríveis de pessoas, filmes ou desenhos animados. Aqui você pode ver Messi, Vegeta e Homer Simpson. Esta é a Praça Largo de Torre Argentina, localizada no coração de Roma. Este complexo arqueológico foi descoberto no final dos anos 1920 e desde então tem servido de refúgio para grande parte dos gatos de rua de Roma. São tantos que até o Google Maps pode fotografá-los. Um passageiro de um voo entre a Rússia e a Turquia abriu a saída de emergência do avião porque estava com calor. Isso desinflou o tobogã de emergência e a consequente evacuação da aeronave. Os passageiros tiveram que voar em outro avião e com um atraso de 4 horas. Essa estranha competição na Finlândia é conhecida como El com Canto, ou traduzindo transporte de esposas. É realizada desde 1992, onde os participantes cruzam uma série de obstáculos em um percurso de 253 metros, cujo prêmio é o peso da esposa em cervejas. Esta é a aranha-alçapão. Ela constrói tocas subterrâneas escondidas em escotilhas de seda que se abrem e fecham como uma espécie de caixinha de surpresa camuflada. Isso lhes permite capturar a presa quando ela estiver perto o suficiente. Você conhece o anjo sorridente? Provavelmente é a criatura mais fofa do mundo. Eles são menores e mais robustos que seus primos golfinhos. Você conhece essa praia? E agora? É a praia de Wararike, na Nova Zelândia. Aqui foram tiradas fotos do famoso plano de fundo e papel de parede da área de trabalho do Windows 10. Lalit Patidar, um menino indiano de 13 anos, sofre de uma estranha doença chamada hipertricose, popularmente conhecida como síndrome do lobisomem. Ela faz com que o cabelo cresça excessivamente por todo o corpo. Este é Poco, um crocodilo de 445 quilos e melhor amigo do costarriquenho Gilberto Shedden, que o domesticou depois de encontrá-lo morrendo. Lhe ensinou a fazer truques como rolar sobre seu corpo e dar a pata. O Mainichi é um jornal japonês que, quando descartado, pode se transformar numa planta. Nele contém sementes que, ao entrar em contato com a terra, começam a brotar. Este incrível hotel flutuante gira sobre si mesmo e também é ecológico. É um projeto inovador planejado para gerar sua própria eletricidade, coletar e reutilizar a água da chuva. Sua inauguração está prevista para 2025 no Catar.
Alguma vez você já desejou desfrutar de um relaxante banho de espuma rodeado de uma paisagem verde? O Hotel Lubersbonn, na Suíça, transformou este sonho em realidade. Ele oferece uma banheira sobre um trilho que te conduz para o lado de fora, onde você pode relaxar na banheira enquanto aprecia a vista. O usuário do YouTube Reis Grayart cria animações impressionantes, como essa simulação em tempo real do Apollo 11. Aqui podemos ver de uma perspectiva aérea de todo o percurso que os astronautas fizeram durante esta viagem. O restaurante Heart Attack Grill tem o recorde do Guinness por servir o hambúrguer mais calórico do mundo, com 20.000 calorias. Outro detalhe curioso é que se você pedir algo e não terminar, você é punido com 3 golpes com uma pá de madeira. Você sabia que as iguanas têm 3 olhos? Isso é conhecido como olho pineal. E não só as iguanas têm. Também é comum em peixes, anfíbios e répteis. Isso está relacionado à detecção da própria luz, que os ajuda a se orientar e regular seu ciclo diário. Você sabia que a letra Z, associada ao ato de dormir, é uma onomatopeia? Está associada à letra Z como uma representação do som do ronco que emitimos ao dormir. Surgiu ao extrair os Zs dos termos em inglês buzz, zumbido, e snooze, dormir. Este espetacular mirante está localizado em Grindelwald, na Suíça. No inverno, graças ao nevoeiro, dá um efeito de estar entre as nuvens. Está localizado a 2.168 metros de altura. É um ponto de acesso para intrépidos e aventureiros que amam alturas. O edifício de vidro na China é o arranha-céu horizontal mais alto do mundo e o único do seu tipo. O edifício está localizado na cidade de Chongqing e tem a forma de uma ponte. Tem 15.000 metros quadrados de comprimento e se conecta a 4 torres. O Facekine é um maiô para o rosto. Sim, você ouviu bem. É uma criação chinesa, onde as mulheres usam para ir à praia e passar longas horas na água sem maltratar ou expor o rosto ao sol. Esse é o polvo chamado churro. Não é real, é uma animação com efeito 3D especial, feito pelo artista Alex Z. É um mestre em efeitos especiais e já conseguiu enganar milhares de usuários das redes sociais. O maior picolé de chocolate do mundo pesa mais de 3 toneladas e foi feito por uma empresa de doces dos Estados Unidos que se dedica a especialidades com chocolate. Mede mais de 5 metros de altura e pesa o mesmo ou um pouco mais que 3 carros, 3.175 quilos. A curiosa e original fonte de bule gigante está localizada na província de Guizhou, no sudoeste da China. A estrutura gera uma ilusão de ótica que à primeira vista parece que está flutuando. A explicação é bem simples. Um cano sustenta o bule, dando a ilusão de que ele está suspenso no ar. Este cano também bombeia a água que esconde o mecanismo. A Caverna das Almas Perdidas é uma mina abandonada no país de Gales. Foi abandonada nos anos 60 após mais de 120 anos de exploração. Agora, esta antiga mina se tornou um cemitério de carros com mais de 30 metros de profundidade. Oferece uma experiência única para exploradores intrépidos que procuram capturar imagens únicas. Os animais denominados criotolerantes podem interromper suas funções corporais quase completamente, permitindo que até 70% de seus fluidos corporais congele por dias e até semanas. Alguns invertebrados, como algumas espécies de lagartas, podem permanecer a menos de 50 graus Celsius por até 10 meses. Os rebites de metal das calças jeans não servem apenas como decoração. Foram colocados estrategicamente nas áreas onde costumam se desgastar mais. Este curioso experimento, idealizado por Tadás Maximovas e o violinista Alimantas Belicas, usa cabelo humano como substituto para as cordas de um violino. Isso para promover o Dia dos Músicos de Rua na Lituânia. Ambos se reuniram para gravar um vídeo com um toque diferente para chamar a atenção da internet e provavelmente conseguiram. A Coreia do Norte tem acesso a apenas 28 sites. Eles são bastante simples e, aparentemente, foram criados há décadas. Entre esses sites está a página da Companhia Aérea do Governo Norte-Coreano, da Universidade Kim Il-sung e da Agência Central de Notícias da Coreia.
Os dentes dos esquilos nunca param de crescer. A taxa de crescimento está entre 2 e 3 milímetros por semana. Eles mantêm seu tamanho constante, roendo e lixando alimentos e materiais duros. A temperatura mais baixa em nosso planeta foi de 89,2 graus Celsius negativos. Foi registrada na base de Vostok, uma estação de pesquisa na Rússia, no leste da Antártica. A temperatura mais alta registrada em 1913 foi de 56,7 graus Celsius na Califórnia. A clepsidra é um relógio de água que mede o tempo no fluxo de líquido. Era um cronômetro usado pelos egípcios e gregos há milhares de anos. Cobras de 2 cabeças são extremamente raras de encontrar. Embora tenham 2 cérebros compartilhando o coração e os pulmões, é comum que as cabeças se ataquem. Esta seda fina que vemos ao redor desta árvore não foi produzida por uma aranha, e sim por uma espécie de lagarta chamada Ioponomyotidae. Elas produzem uma seda muito fina e macia a partir de glândulas localizadas em suas extremidades dianteiras. Elas a constroem como um teto protetor. Algumas espécies são capazes de cobrir árvores inteiras. Essa é a chamada lâmpada antigravidade. Ela usa efeitos de iluminação para dar a sensação de que a água está subindo ao invés de descer. As luzes piscam para criar o efeito. Basicamente, a água cai normalmente, a luz se apaga e volta a tempo de iluminar a queda exatamente onde estava a anterior. Eu não entendi. Volcano boarding ou volcano surfing é um esporte radical extremo praticado no Cerro Negro, Nicarágua. Consiste em descer ladeiras de lava derretida em alta velocidade. Basta uma boa proteção e um tipo de snowboard. Você tentaria? Pois não. Veja como seria o gênio da lâmpada de Aladdin na vida real. O artista Hossein Diba é um ilustrador que se dedica a criar alguns dos personagens mais populares em uma versão da vida real. Esta é sua conta no Instagram, onde você pode encontrar personagens incríveis como Rick e Morty, Buzz Lightyear, entre outros. Você sabia que os ouriços terrestres enxergam tudo amarelo? Isso é porque eles têm pouquíssimas células fotorreceptoras. Estas são responsáveis pela visão em cores diferentes. É surpreendente a quantidade de crustáceos que podem estar sob seus pés sem que você perceba. Pertencem à espécie Emeritas e são muito conhecidos por diferentes nomes ao redor do mundo. Mui-mui no Peru, Chocolopa no México, Michugo no Equador e Tatuí no Brasil. Os Rollingons eram chamados de terra-pneus, projetado para ser usado em terrenos difíceis. O aumento da pressão permite que se deformem facilmente. São tão leves e flexíveis que podem passar por cima de uma pessoa sem machucá-la. Sabemos que os gatos são animais muito habilidosos, com flexibilidade e agilidade impressionantes. Mas você já viu algo assim? Dídiga é uma gatinha que mostra suas habilidades em uma pista de skate localizada na Austrália. Este é o Parque Futurista Little Island de Nova York. Foi criado como um pequeno escape à natureza para os habitantes da cidade. Uma empresa chinesa chamada Smithsen inventou um produto para aparentar ter o corpo musculoso sem a necessidade de ir à academia. É um hiperrealista e se adapta perfeitamente ao corpo graças a um silicone especial. Você sabia que a maioria dos morcegos não consegue levantar voo a partir do chão? Suas asas não produzem elevação suficiente para levantar voo sem um impulso inicial. E os seus membros inferiores são tão pequenos e pouco desenvolvidos que eles não conseguem correr para acumular a velocidade necessária para levantar voo. Em vez disso, usam as garras dianteiras para subir até um lugar alto e levantam voo de lá. Assim, dormindo de cabeça para baixo, estão sempre prontos a voar se precisarem escapar do perigo. Neste vídeo você pode ver o que aconteceria se você perfurasse a bateria do seu celular. Essas baterias de polímero de lítio podem armazenar uma grande quantidade de energia que no momento de um impacto pode ser liberada de forma explosiva. A clínica de Lucerna, Suíça, apresentou uma invenção estranha. Trata-se de implantes mamários de silicone com LEDs, que também acendem quando são espremidos. Na verdade, é apenas uma piada do dia da mentira, mas pode ser que se torne algo real no futuro. O usuário do TikTok, VFX-AD, mostra um novo conceito de travessia de pedestres. A proposta parece muito interessante, embora esta aqui pareça mais para divertida.
O piloto e youtuber Beezer Pilot nos mostra o que se esconde sobre a escotilha desse Airbus 350, uma sala de servidores cheia de computadores e dispositivos eletrônicos. A partir daqui, são gerenciados os controles dos sistemas de comunicação e entretenimento para os passageiros. Assim é o crânio de uma moreia vista de frente. Sua larga mandíbula apresenta grandes dentes que elas usam para agarrar e segurar suas presas. Esta é a cidade de Zhaotong, na China. É a cidade mais estreita do mundo. É uma urbanização de edifícios alongados e altos que estão localizados ao longo de um estreito rio. Observe este grilo esquisito. Seu nome é Cosmoderus femoralis. É um tipo de grilo gigante blindado encontrado em Camarões. São carnívoros e aqui você pode vê-los em ação. Parece, mas não é um brinquedo. O nome desta espécie é Tacu especiosa. E escute o som que ela produz. Estes são os dentes da raia gavião do mar, Rhinoptera bonassus. Eles são dispostos em uma forma cilíndrica e servem para esmagar facilmente crustáceos e moluscos. Você já tinha visto uma tartaruga marinha dormindo? Quando estão em águas rasas, estes répteis marinhos dormem perto de rochas e corais, mas quando estão no meio do oceano, dormem flutuando na superfície. Donald Trump foi o primeiro presidente em 168 anos a não ter um animal de estimação na Casa Branca. Você sabia que existem bibliotecas humanas? Elas ficam na Dinamarca, onde você pode pedir emprestado uma pessoa para conversar e ouvir a história de sua vida. A primeira biblioteca humana conhecida abriu suas portas em Copenhague em 2000. Aqui podemos ver um jato se movendo através das nuvens. A obsidiana, também conhecida como vidro vulcânico, é um mineral que se forma através do rápido resfriamento da lava de um vulcão. Ao pedir um fast food, você não sabe se escolhe um hambúrguer ou um hot dog. Não se preocupe mais. Conheça o Han Dog, o cruzamento entre um hambúrguer e um hot dog. Seu criador, Mac Murray, o patenteou com sucesso. Cada lanche custa $8. Décadas antes do programa Apollo da NASA, a Sociedade Interplanetária Britânica queria ir à Lua com um traje espacial que parecia uma armadura medieval. Este foi desenhado em 1939 por Harry Ross e Ralph Smith. Este é o Chanpaori, um incrível poço com degraus construído há mais de 1000 anos na região do Rajastão, na Índia. É considerado um dos maiores e mais profundos deste país. Tem 13 níveis e conta com 3.500 degraus. Se você é um mochileiro ou pensa em embarcar em uma aventura, esta imagem pode te ajudar. Essa é a maneira correta de preparar a mochila, de modo que o peso fique bem distribuído. Observe a vista espetacular debaixo do mar que cerca 2 suítes submarinas do Hotel Atlantis de Palm em Dubai. São chamadas de Netuno e Poseidon. Ao se levantar, poderá se ver rodeado de arraias e tubarões e muitos outros animais marinhos. O custo por noite ronda entre $8.000 e $10.000. Os pica-paus de bico amarelo vivem nas árvores, porém, no resto do tempo, podem ser encontrados dormindo no pescoço, na cabeça e nas axilas das girafas. Até 7 pássaros foram vistos agrupados em uma única girafa. Veja essa incrível imagem do deserto mais antigo do mundo, o Namibe, na Namíbia, onde as dunas de areia encontram o leito de um lago seco. A falha de San Andrés delimita a placa norte-americana da placa do Pacífico, cruzando a Califórnia de norte a sul. Estas árvores foram plantadas há várias décadas, perfeitamente em linhas retas, exatamente onde está a anomalia. Este tipo de enxerto, tipo Frankenstein, entre um pé de tomate e um pé de batata, fundido em um único organismo vivo, produz tomate cereja no topo e batatas embaixo do solo. Foi apelidado de Tomtato, tomato e potato. Neste vídeo você pode ver um resgate incrível, um grupo de patos salvando um jovem pinguim de ser caçado pelos falcões. Play for Power é um balanço que carrega seu celular enquanto você se balança. Eles foram criados pela agência de publicidade ID310 e estão localizados na estação de trem holandesa de Utrecht. Você pode se divertir enquanto espera seu trem e enquanto carrega a bateria do seu celular.
Este é o girassol mais alto do mundo. Foi cultivado por Hans-Peter Schiffer, na Alemanha. Tem exatamente 9,17 metros de altura. Que tal essa vista? Não se trata de um quadro, é um lugar conhecido como Lago Voador. Aqui, literalmente, o lago está acima do oceano, dando a ilusão surreal de que ele flutua no mar. Está localizado nas Ilhas Faroe, na Dinamarca. É fácil distinguir uma pilha nova de uma usada. As pilhas não recarregáveis têm um gel em seu interior. À medida que as usamos, o gel se solidifica, até acabar com toda a sua carga. O motivo pelo qual a pilha usada ricocheteia é porque não há gel que amortece o impacto. Então ela ricocheteia com a mesma força com que atinge um objeto sólido. Este é um dos maiores e mais pesados caminhões do mundo. Trata-se do Caterpillar 797F. Mede 9 metros de largura e 7 metros de altura. Pesa 600 toneladas. Olha o tamanho dele em comparação com uma pessoa. Olha como essas vacas tomam banho. É conhecido como banho de gado. A água é contaminada com uma solução especial que ajuda a matar os carrapatos. O QI mais alto registrado até hoje pertence à escritora e matemática Marilyn Vos Savant. Obteve uma pontuação de 228 quando fez o teste de Stanford Binet aos 10 anos de idade. Há um vulcão que expele lava azul. O Kawah-Lehren, na Indonésia, emite 10 toneladas de gases vulcânicos por dia. A montanha contém grandes quantidades de enxofre puro, e é isso que dá essa cor peculiar. Aqui podemos ver como os especialistas da vida marinha ajudam uma raia pintada que estava tendo problemas para dar à luz a seus 2 filhotes. Em temperatura ambiente, o nitrogênio líquido se transforma rapidamente em estado gasoso, e é isso que acontece quando impedimos sua saída como água. É assim que se escova os dentes de um hipopótamo. Veja como são enormes os pneus desse caminhão gigante. Trata-se de um caminhão de mineração. Essa máquina tem os maiores pneus do mundo. Pode pesar cerca de 4.000 quilos e ter mais de 4,5 metros de diâmetro. O milho arco-íris se destaca por apresentar diferentes cores em seus grãos, como azul, verde, amarelo, roxo e preto. Esse tipo de milho é cultivado há mais de 2 séculos e vem de uma semente nativa da tribo Cherokee nos Estados Unidos. O Poço Kola é o mais profundo do mundo, com mais de 12 quilômetros de profundidade, o que equivale a uma altura máxima em que os aviões comerciais voam. Ele está localizado na Península de Kola, na Rússia. Também é conhecido como Poço do Inferno. Wadi al-Salam é o maior e mais antigo cemitério do mundo, ocupando 6 quilômetros quadrados. Tem milhões de turistas e enterros diários há mais de 1.400 anos. Esta é a estátua de Jacob Weiher, localizada na Polônia. Se tornou viral devido à sua mudança peculiar de aparência quando neva. Ele se torna o próprio Darth Vader de Star Wars. Há um rio que, quando retratado do céu, oferece uma imagem idêntica à de um dragão chinês. É o rio Odeleit, em Portugal. Ele se destaca pela sua cor azul escura e pela sua forma curvilínea como a de um mítico dragão. As ilhas Diomedes estão localizadas entre o Alasca e a Rússia. Embora tenham uma distância de apenas 3,7 quilômetros entre si, tem uma diferença de tempo de 21 horas. Você pode cruzá-las caminhando em apenas 45 minutos. Em algum ponto, se você sair de uma ilha à noite, chegará a outra durante o dia. A Chondrocladia lyra, também conhecida como esponja-arpa, é uma espécie carnívora de esponja do fundo do mar. Foi descoberta perto da costa da Califórnia. Vive em profundezas entre 3.300 e 3.500 metros no fundo do oceano. Aqui você pode ver um tatu armado em modo seguro. E aqui você pode ver o momento exato em que o tatu vira bola. É a única espécie de tatu que pode rolar em uma bola quase perfeita. Nesta curta animação, você pode ver a metamorfose de um girino em um sapo jovem. O MSC Galson é o maior veículo do mundo, pois é um navio transportador de containers com 62 metros de largura e 400 metros de comprimento e capacidade para 23.756 containers.
No Oceano Índico se encontra a Ilha Maurício. Os tons cromáticos mudam devido ao movimento constante das fortes correntes de água. Por isso as imagens aéreas criam a sensação de que há uma cachoeira que sai do oceano. Esta é uma fotografia tirada debaixo da Torre Eiffel. No aeroporto de Tallinn, na Estônia, os banheiros masculinos oferecem instruções passo a passo sobre como dar nó em uma gravata. Aqui você pode ver uma formiga empurrando uma gota d'água. Este é Kola, um cachorrinho tailandês que perdeu as patas dianteiras quando era apenas um filhote. Observe sua alegria ao voltar a andar graças à ajuda de uma prótese. Este é Wally, um crocodilo especialista em terapia emocional. Seu dono, Joy Haney, registrou seu animal de estimação como um animal de apoio após notar os efeitos calmantes que ele proporciona às pessoas. Aqui você pode assistir uma luta de boxe entre duas lebres. Na maioria dos casos, este ato geralmente antecede o ato sexual. Os pretendentes perseguem a fêmea e saem no tapa com elas, até que elas finalmente aceitem o acasalamento. Tirocefanos diafanos são uma espécie de camarão da Europa. São muito bonitos. Seu corpo é basicamente transparente, com olhos negros e com as pontas de seus apêndices e abdômen vermelhos. Ao longo dos anos, vimos dezenas de fãs construindo tudo que é tipo de coisa com peças de Lego. Mas o que acontece quando você usa comida de verdade? Pois bem, os resultados são esses. Legos hambúrgueres, vendidos no restaurante filipino Brick Burger, que são realmente populares nas Filipinas e na internet. Esse é o tamanho do tênis do jogador de basquete Shaquille O'Neal. É o maior calçado da história da NBA. Tamanho 23 nos Estados Unidos, 76,5 na Europa e no Brasil 56. O Eumicrotremus orbis possuem barbatanas pélvicas que lhes permitem aderir a praticamente qualquer superfície. É como se eles tivessem uma pequena ventosa em seu abdômen. Grudam até neles mesmos. O projeto And the Eyes of the Animal, que traduzido em português significa Aos Olhos do Animal, é uma experiência interativa que nos permite perceber o mundo como alguns animais da floresta. Por exemplo, os mosquitos só veem dióxido de carbono, as rãs têm uma espécie de sensor de movimento e as libélulas são capazes de ver todo o espectro de luz que está ao seu redor. Essa experiência é realizada na Inglaterra com capacete de realidade virtual. Você também pode viver a experiência em sua página da internet. Night Bright 300 é oficialmente a lanterna mais brilhante e poderosa do mundo. Com mais de 500 mil lumens, quebrou o recorde do Guinness por ser o dispositivo portátil, se é que podemos chamar isso de portátil, que mais ilumina. Para colocar em perspectiva, as lâmpadas gigantes de um estádio de futebol ilumina apenas a metade ou até menos que essa lanterna. Seu criador é James Robson, um youtuber canadense também conhecido como Hacksmith. Você sabia que existe uma espécie de formiga proveniente da Ásia chamada Capybara diversa? São divididas em dois tipos, as operárias e as soldados. As soldados são enormes formigas que servem para transportar as menores e também para realizar os trabalhos mais pesados. Esse é um tipo de aranha camelo, que é sensível à luz infravermelha que emitem as câmeras de celular. Olha como ela reage quando você toca na tela. Isso é porque ela possui pelos tátil, que podem identificar vibrações transmitidas pelo ar e funcionam como uma espécie de radar. Se você é fã de Harry Potter, com certeza saberá que uma das mortes mais tristes ocorreu em Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 1, quando Dobby morreu nos braços de Harry. Essa cena foi filmada numa praia britânica no sul de Gales. Os fãs da saga encontraram um lugar e decidiram recriar o túmulo do elfo no local preciso, tal como aparece no filme. Na Dinamarca, existem ruas falsas para que as crianças aprendam a andar de bicicleta, com encruzilhadas, semáforos e assim por diante. Dubai tem o arranha-céus mais alto do mundo, o shopping center mais alto do mundo, e como se isso não fosse o suficiente, agora também tem a piscina de mergulho mais profunda do mundo, com 14 milhões de litros de água doce, equivalente ao volume de 6 piscinas olímpicas. Está localizada dentro de uma estrutura de 1.500 metros quadrados e uma de suas funções é servir como um estúdio de gravações submarino. Os mergulhadores podem explorar todas as áreas temáticas dessa cidade submersa.
Você sabia que no Japão vendem bolos enlatados? Você pode encontrar tanto em supermercados como em máquinas de vendas. Estas são as celas da prisão mais humana do mundo, o cárcere Halden, na Noruega. Aqui não há grades nas janelas. Neste curioso vídeo, podemos ver a transformação de vários insetos e como eles mudam desde a idade larval até a idade adulta. Bicho-pau, bicho-folha e uma barata de Madagascar. Este relógio com 2 varredores movendo os escombros de um lado para o outro, formando os ponteiros do relógio, se encontra na Universidade Erasmus MC de Roterdã. O vídeo de 12 horas foi gravado por Martin Bass e se reproduz em looping 2 vezes por dia. Imagine como essas pessoas ficaram cansadas fazendo isso por 12 horas consecutivas. Neste vídeo feito por Action Lab, podemos ver o que aconteceria se um astronauta perdesse parte de seu traje no espaço. É apenas um gráfico e por nenhum motivo deve ser imitado. O experimento foi realizado num ambiente controlado e por um período de tempo seguro. E assim fica sua mão depois de estar 15 segundos dentro de uma câmara vazia. Imagina o que aconteceria no espaço. E escute o som que produz a água entrando nessas garrafas e liberando bolhas de ar. Essa foi a primeira montanha-russa moderna, a Promina Dairian. Foi inaugurada em Paris no dia 8 de julho de 1817. As carruagens eram de 3 rodas e eram rebocadas até a parte superior de uma torre e então liberadas para descer nas 2 faixas curvas. As unhas de vários felinos são retráteis, que significa que elas ficam escondidas até que eles decidam mostrá-las. Este sistema ajuda a mantê-los protegidos e silenciosos até o momento de dar o bote na caça. Estes objetos robóticos se parecem e se movem como pessoas reais. O japonês Didgeridoo construiu estes dispositivos com formatos de partes do corpo humano. Uma de suas criações é um olho interativo que vive dentro de um dado. Quando você acaricia ele, ele fecha os olhos, como se estivesse relaxando. Isso que você vê nesse vídeo não se trata de um time-lapse, e sim de um rio de lava se movendo a uma velocidade incrível. Foi capturado em 2018 pelo fotógrafo Ken Boyle no Havaí. Observe como este peixe sobe pela parede usando a água para alcançar o tubo de drenagem. Tem muita força de vontade. Estes incríveis divisores distantes de livros são como portais para pequenos mundos imaginários. São conhecidos como Books Nooks e em seu interior mostra apenas miniaturas recriando casas, lojas e até ruas. Você sabia que apesar do seu grande tamanho, a bananeira não é uma árvore? É uma planta herbácea de grande tamanho, não possui tronco, ou seja, não tem madeira. Esse é o relógio mais caro do mundo. Seu preço gira em torno de 50 milhões de euros. O modelo foi fabricado pela conhecida empresa Graf. Conta com 110 quilates em diamantes de grandes dimensões, embutidos em uma pulseira de platina. Só um pouco ostentoso. Michael Leslie Winslow é um ator e comediante conhecido como o homem dos 10.000 efeitos sonoros. Sua capacidade de produzir sons com a boca, garganta e nariz é surpreendente. Aqui você pode escutar alguns. Essa é Honey, uma vaca de Bangladesh que, segundo seus proprietários, é a menor do mundo, com 51 centímetros de altura, 66 centímetros de largura e 26 quilos. Seus proprietários afirmam que ela é 10 centímetros menor que a menor vaca do livro dos recordes. O brasileiro Lazo Schaller detém o recorde mundial do mergulho mais alto do mundo. Ele se lançou de uma cachoeira na Suíça a 58,8 metros de altura. É mais alta que a Torre Inclinada de Pisa. Esse é o novo castelo de areia mais alto do mundo. Foi construído por Wilfred Stiger na Dinamarca. Tem uma altura de 21,6 metros. Ele utilizou cerca de 4,8 toneladas de areia para sua construção. E no topo, ele construiu um coronavírus, simbolizando que atualmente é ele quem está governando o mundo. Essa é uma cobra da espécie boca de algodão, também conhecida como mocassim d'água. Seus movimentos sobre a água são tão fluidos que parece até que está flutuando.
Este é Luke Towan, um artista australiano que usa seu talento para construir cidades miniatura e percorrê-las num pequeno carro de controle remoto. Em seu canal do YouTube, ele cria tutoriais de como construir um cenário realista e impressionante. As criações do artista Serge Cadenas mostram uma interessante transformação. São chamadas de arte cinética, onde a imagem muda totalmente dependendo do ângulo que você a vê. Este é o príncipe árabe Sheikh Hamdan bin Mohammed, dos Emirados Árabes Unidos. Ao notar que uma ave tinha começado a construir seu ninho em sua luxuosa Mercedes, ele não usou mais o carro. Inclusive, cercou o veículo com uma fita vermelha para certificar de que ninguém incomodaria. Este é Jian Hong, um menino chinês de apenas 8 anos que, apesar de sua tenra idade, já é capaz de realizar cortes de cabelo de grande complexidade, deixando seus clientes e toda a internet impressionada. Essa foi a primeira pintura de Pablo Picasso. Ele tinha apenas 9 anos quando pintou. Você já havia visto um caranguejo como este? É um Campócea retusa, mais conhecido como caranguejo decorador. Este apelido é devido ao costume que ele tem de adornar sua anatomia com pedaços de conchas, algas marinhas e outros objetos marinhos, criando uma espécie de camuflagem para se proteger de predadores. Estes são os estranhos e misteriosos ovos perolados que apareceram nas praias argentinas, surpreendendo muito a população local. São cápsulas ovígeras de uma espécie de caracol marinho chamado Adelomelon brasiliana, mais conhecido como caracol negro. Essa espécie traz seus filhotes ao mundo em pequenas cápsulas de cor pérola, onde pode conter de 5 a 33 embriões ao mesmo tempo. Cada cápsula contém altas concentrações de proteínas e carboidratos, possibilitando um desenvolvimento e metamorfose completa dos embriões em torno de 90 dias. Os embriões passam por cerca de 8 estágios de desenvolvimento embrionário até estarem preparados para o ambiente marinho. Este animalzinho parece até uma criatura fictícia de algum filme, não? Mas o que você está vendo é uma raposa do Ártico. E seus pelos estão assim, simplesmente porque ele está trocando de pelo. Durante o inverno, a pelagem dessas raposas se torna branca. E elas desenvolvem pelos grossos nas almofadas dos pés, que agem como calçados de neve isolantes. Já no verão, seus pelos ganham uma tonalidade cinza e marrom. Aqui podemos ver um time-lapse de um quebra-cabeça gigantesco sendo resolvido por uma única pessoa num período de cerca de 1 ano, desde 10 de abril de 2019 até dia 19 de março de 2020. Como você pode ver, a primeira coisa que ele fez foi organizar as peças em diferentes recipientes e logo depois foi montado as bordas e mais tarde foi juntando os detalhes aos poucos. É verdadeiramente impressionante ver o nível de dedicação dessa pessoa. O Stargazer é um tipo de peixe que também pode ser encontrado em águas rasas. Pertence a uma família que é dividida em 8 tipos diferentes. Além do aspecto bizarro, eles são venenosos e algumas espécies podem causar choques elétricos. Várias vezes podemos ver vídeos de como os polvos se utilizam de conchas e pedras para se camuflarem dos predadores. E essa espécie em particular não tem uma ótima camuflagem, mas é muito bom em desaparecer na areia. Essa marca, neste fragmento de cerâmica, é uma das impressões digitais humanas mais antigas. Foi encontrada num sítio arqueológico ao norte de Kuwait e tem aproximadamente 7.300 anos e se remonta à Idade da Pedra. Se você quer aprender como parar um elefante, é só assistir esse vídeo. Os animais selvagens são imprevisíveis e, inclusive, os herbívoros, como os elefantes, podem atacar se sentirem ameaçados. Aqui, por exemplo, podemos ver como o elefante macho ataca um naturalista. Este experiente naturalista se mantém calmo e imóvel, segurando sua posição firmemente e recuando com muita cautela para o elefante não se assustar. Felizmente, depois de um tempo, o elefante percebeu que o homem não representava uma ameaça e foi embora. Se você ainda não sabe muito bem qual é a diferença entre um jacaré e um crocodilo, aqui você verá uma imagem bem esclarecedora. O focinho mais arredondado é a do jacaré e o mais estreito é do crocodilo. Essa é uma fonte de vórtice.
A água é bombeada para o cilindro desde a parte inferior em uma tangente, fazendo girar a água em uma espécie de redemoinho. O ponto-chave é que a água é bombeada mais rápido do que sai, criando um vórtice estável. Estes são restos de uma enorme estátua do imperador romano Constantino, e como você pode ver, nesta mão está faltando um dedo. O mais incrível é que depois de 550 anos, o dedo foi finalmente encontrado. Não se sabe absolutamente nada de como essa estátua perdeu o dedo, e muito menos o que aconteceu com este dedo durante todo esse tempo. Este é um dos metais mais valiosos do mundo, inclusive mais valioso que o ouro. Trata-se do paládio. Este metal tem um alto ponto de fusão e é bastante resistente à corrosão. Mas o que mais o torna especial é que ele é um catalisador, quer dizer que ajuda as reações químicas a acontecerem muito mais rápido. Seu uso principal é nos automóveis, numa parte chamada conversor catalítico, no qual reduz drasticamente as emissões de gases nocivos. Bem, como o paládio é um metal muito raro e está sendo usado muito mais do que antes, certos ladrões roubam carros apenas para obter conversores de paládio. Na matemática, na física, na ótica e nas artes gráficas, um padrão Moiré é um padrão de interferência criado, por exemplo, quando duas grades apresentam movimento relativo entre si em referência a um observador, gerando um determinado padrão por meio de franjas. Com este padrão de interferência, conseguimos determinar perfil, deformação de objetos e o movimento de um objeto qualquer. Enfim, seu efeito é hipnotizante. Vestidos como guerreiros samurais, um grupo de artistas japoneses desembainha suas espadas para coletar resíduos das vias públicas e conscientizar a população a se unir à batalha contra o lixo. Na década de 70, Jerry Lawson inventou os primeiros cartuchos de videogame. Antes, os jogos eram armazenados dentro dos consoles e só podiam jogar os jogos que vinham em sua memória interna. Seu invento simplesmente revolucionou a indústria dos videogames para sempre. Quando um terremoto de magnitude 6.8 atingiu Seattle em 2001, o dono da loja, Jason Ward, descobriu que o terremoto havia formado este curioso padrão sobre a areia de um pêndulo decorativo. Esta é uma madeira transparente e foi criada por um dos youtubers químicos mais famosos de toda a internet. Ele criou algo que até então parecia impossível de alcançar. Primeiro ele cortou pequenos pedaços de madeira, depois removeu toda a umidade, em seguida removeu a lignina e branqueou a madeira. Depois passou por diferentes processos para mudar alguns componentes da madeira. Este foi o resultado. Bem, criar um pedaço de madeira transparente não é uma tarefa nada fácil. Imagine fazer isso em grande escala, quem sabe no futuro próximo. Essa é a vista desde o edifício de uma das ilhas artificiais de Dubai, Palm Island. Este Game Boy pertenceu a um soldado americano que participou da Guerra do Golfo entre 1990 e 1991. Como você pode ver, ele ficou bem danificado após uma batalha. Bem, 25 anos depois, o console funciona perfeitamente. Isso que você está vendo é um par de cérebros. Como você pode ver, eles não são idênticos. O de cima pertenceu a uma pessoa saudável, enquanto o de baixo pertenceu a um jogador de futebol americano. Em 1991, um paisagista escocês recriou o quadro Girassóis de Van Gogh sobre um milharal usando 250 mil plantas e flores. Demorou 10 dias para terminar. Bob Fischer foi um prodígio no xadrez, uma vida complicada que terminou em loucura. Sua história inspirou a popular série da Netflix, O Gambito da Rainha. Aqui você pode vê-lo enfrentando 50 pessoas quando ele era apenas uma criança. Nessa particular exibição simultânea, ele ganhou 47 partidas, empatou 2 e perdeu uma. Liuba é uma mamute lanoso de 1 mês que morreu há quase 42 mil anos atrás. Foi encontrada na Sibéria, com a pele e os órgãos ainda intactos. Inclusive, tinha leite materno em seu estômago. É o mamute mais completo já encontrado. Algumas espécies de aranha, como a ciclosa ginaga, usam a cor do seu corpo e as decorações de suas teias para imitar excrementos de pássaros. Usam este disfarce para evitar de serem devoradas pelas vespas. Este é o templo de Kailasa, na Índia, esculpido em um único pedaço de rocha há 12 mil anos.
A Ponte Rui, em Taizhou, província de Zhejiang, leste da China, é tão espetacular que, a princípio, até se acreditou que pudesse ser uma imagem computadorizada. A construção dessa proeza da engenharia teve início em 2017. As obras foram concluídas em setembro de 2020 e, desde então, não deixou de receber visitantes. Existem pelo menos 350 corpos congelados de milionários, na esperança que a tecnologia futura possa trazer de volta à vida. Dentre eles está a grande estrela do beisebol, Ted Williams. Isso que você vê aqui é uma recriação em 3D de como Júpiter se parece realmente. A animação foi feita a partir de imagens de alta resolução enviadas pela sonda espacial Juno. É realmente magnífico pensar que todos esses padrões estranhos, similares a mármore, são na realidade colossais sistemas de nuvens e tempestades que cercam todo o planeta. E é muito mais interessante se nós levarmos em consideração o tamanho real de Júpiter, já que nessas nuvens de tempestade poderia caber centenas ou até mesmo milhares de planetas Terra. O Jardim Poison, na Inglaterra, é considerado o jardim mais letal do mundo, pois tem mais de 100 tipos de plantas que podem matar uma pessoa. Ocupa apenas uma pequena parte do Jardim Alnwick em Northumberland. Está escondido atrás de enormes portões de ferro e uma placa sob uma caveira e ossos cruzados que diz: essas plantas podem matar. O lagarto jacaré mexicano azul é uma espécie endêmica do México. É um lagarto de corpo escamoso, pertencente ao subgênero Abronia, que define um grupo de espécies que vivem em florestas. É um lagarto que vive nos estados de Puebla e Veracruz. A maioria desses lagartos é verde, embora a cor turquesa não seja tão incomum em seu habitat natural. Ainda não se sabe o porquê, mas quando são levados para o cativeiro, perdem a tonalidade azulada e tornam-se opacos. Essa escola na China tem um programa de educação física único no mundo, já que no lugar de praticar esportes, as crianças dançam uma incrível coreografia. Isso ajuda os pequenos a se manterem em forma. A ideia veio do diretor da escola, que reconheceu que no lugar não havia espaço suficiente. Além do mais, são muitos alunos para praticar esportes adequadamente. Então ele encontrou uma maneira não só de tornar a educação física mais divertida, como também otimizou o espaço. Estes simpáticos peixinhos são tubarões-bambu, uma espécie de tubarão mais inofensiva que você pode encontrar. Vivem na costa oeste do Pacífico do Japão ao norte da Austrália, nos fundos arenosos dos recifes de corais, onde há muitos crustáceos. Atualmente estão em declínio devido à perda do recife, mas felizmente estão sendo reproduzidos em cativeiro. O vulcão Nyiragongo está localizado no Congo e é um dos vulcões mais ativos do mundo. Isso causou uma enorme crise na cidade congolesa de Goma, pois o vulcão entrou em erupção no dia 22 de março de 2021. A população de Goma conseguiu evacuar a cidade a tempo, mas os fluxos de lava destruíram boa parte da cidade, que agora está sem luz e água. Pouco a pouco, cidadãos estão voltando para suas casas para tentar reconstruir suas vidas. Felizmente, é pouco provável que o vulcão entre em erupção novamente. Essas estruturas brancas e vermelhas são os seres mais estranhos do planeta. Trata-se dos vermes de Pompeia, que evoluíram para viver apenas nas rachaduras vulcânicas do fundo do mar. Eles vivem uma relação simbiótica com as bactérias, que convertem produtos químicos expelidos das fendas vulcânicas. E isso é energia para os vermes, que por sua vez alimenta as bactérias com os açúcares que grudam em sua pele. Ambas as criaturas podem resistir a temperaturas de até 80 graus Celsius. Acredita-se que o verme de Pompeia seja uma das poucas criaturas do mundo que não dependem de forma alguma da energia solar. Bem, a partir dela se cria todo um ecossistema nos lugares mais profundos do oceano. As plantações de tulipas são extremamente populares na Holanda, e aqui veremos um pouco do processo que eles usam para cultivá-las de forma tão orquestrada. Para começar, eles desenterram as flores velhas para adquirir seu bulbo e plantá-las novamente. Então o designer cria a ideia para o novo jardim e separa os bulbos, já que o que sai deles é sempre previsível em relação à sua forma e cor. Eles são plantados de acordo com o esquema de germinação, que permite os jardineiros saber com antecipação quando as tulipas irão germinar.
O vulcão Kilauea, no Havaí, está em erupção desde 1983. No entanto, no dia 31 de dezembro de 2016, uma das paredes da rocha vulcânica entrou em erupção e produziu este incrível jato contínuo de lava. Claro que ao cair no mar, se produz uma cortina de vapor e explosões contínuas de rocha recém-solidificada. Chegar perto demais pode ser muito perigoso, mas ainda assim, esse tipo de evento proporciona aos cientistas uma boa ideia de como funciona uma atividade vulcânica. As ilhas do Havaí crescem pouco a pouco conforme a lava se solidifica no mar, aumentando a superfície da ilha. Isso que você vê é uma lula vampira do inferno. Bem, ela não se alimenta de sangue e muito menos veio do inferno. Os pesquisadores descobriram que esse nome foi dado a ela por causa da sua capa vermelha, que na verdade são seus tentáculos. Elas vivem na parte mais difícil do mar, onde não chega a luz e há pouco oxigênio. Então elas flutuam à deriva, filtrando as poucas partículas de comida que podem encontrar. Na Etiópia, há uma tradição cristã ortodoxa extremamente antiga que remonta logo após o início do cristianismo. Lá, para que uma igreja seja realmente considerada uma igreja, deve ser cercada por um bosque. É uma bela tradição, mas também foi a única que conseguiu salvar os bosques desta região da Etiópia, nos quais foram quase completamente derrubados para a agricultura. Enfim, graças a essa tradição, essas pequenas florestas são mantidas por décadas. Similar às mariposas, as joaninhas também têm um ciclo de vida interessante. Tudo começa nos ovos, embora as mamães joaninhas eventualmente precisem comer seus próprios ovos para repor as energias que perderam colocando esses ovos. Os ovos sobreviventes eclodem e se tornam estranhas larvas, que apesar de pequenas, nascem com a ferocidade de um adulto, devorando os pulgões. No estágio larval, elas trocam de pele muitas vezes até finalmente se tornarem uma pupa. Depois eclodem em forma de uma joaninha adulta. Bem, no começo elas são amarelas e tempos depois é que ganham sua característica cor vermelha com pontinhos pretos. Essas pessoas estavam dirigindo numa rodovia na Sérvia quando, de repente, o mau tempo se converteu numa forte tempestade. A princípio, podemos ver que os vários detritos das plantações que cercam a rodovia são empurrados pelos ventos incessantes. Então a tempestade finalmente impacta e podemos ver chuvas e ventos tão intensos que tiram a visibilidade. Até o céu escurece quase completamente e os carros são forçados a parar. Parece a cena de um filme de desastre. A mãe natureza não tem nada que invejar de Hollywood quando se trata de espetáculos aterradores. E se uma tempestade pode ser terrível na terra, imagine no mar. Aqui podemos ver algumas imagens de barcos que tiveram que enfrentar os mares tempestuosos. Como você pode ver, no mar o verdadeiro problema são as imensas ondas que podem facilmente desestabilizar um barco, independente do seu tamanho. Observe como as ondas tentam carregar este enorme cargueiro e como sacode este pequeno barco de pesca. Assim é como se cresce uma planta de pepino. As raízes começam a crescer após o terceiro dia e na primeira semana a planta jovem tem suas primeiras folhas. No processo, algumas folhas em mau estado devem ser cortadas para que a planta cresça melhor e deve-se adicionar um pequeno suporte. Os pepinos não aparecem até o 50º dia e a partir desse momento eles crescem muito rápido. Este alpinista registrou a experiência de escalar o Monte Everest. No curto vídeo, podemos ver todo o processo necessário para escalar a lendária montanha. Tudo começa em casa, onde o alpinista deve melhorar sua condição física e se preparar para os riscos de escalar o Everest. Logo podemos ver a viagem e todos os pontos de encontro ao longo do caminho. Podemos ver a Stupa, que é um monumento religioso tradicional do budismo tibetano. Depois o processo da escalada brutal, que envolve enfrentar as rachaduras feitas de gelos mortais, em paredes brancas quase totalmente verticais, além do ar difícil de respirar. Quando uma baleia morre, o fundo do mar floresce. Parece macabro, mas isso é o que acontece. O cadáver de um animal tão grande significa uma abundância repentina de alimentos para os animais do abismo, onde quase não há comida. É como
como se do nada surgisse um lago no meio do deserto. Bem, logo que o cadáver chega no fundo do mar, surgem os primeiros animais necrófagos, que comem toda a carne e gordura. Depois chegam os menores. Esses comem os restos pequenos e ocultos da carne. Depois chegam todas as criaturas que se alimentam do enxofre que permanece nos ossos. Uma baleia pode alimentar um ecossistema do abismo por cerca de 15 anos. Um ciclo macabro, porém muito belo. Este é o Lago de Sal de Yusheng, na província de Shanxi, no norte da China. É conhecido como Mar Morto da China, já que tem níveis de sal quase tão altos quanto o Mar Morto. Mas as cores desses lagos mudam com o tempo. Isso é devido aos micro-organismos que vivem na salmoura. Eles são fotossintetizantes como as plantas, com a diferença de que elas usam beta-caroteno, que é laranja, e não a clorofila. Essa é a ilha mais remota do mundo. Trata-se de Tristão da Cunha, uma pequena ilha sem aeroporto no meio do Atlântico. E não em qualquer parte deste oceano, senão na parte mais difícil e tempestuosa. Nesta ilha há uma pequena cidade onde vive uma comunidade. E lá as pessoas vivem normalmente, como em qualquer outro lugar. Os moradores afirmam que a vida neste lugar é calma e agradável, já que há poucos habitantes e todos se conhecem. Este é Yoda, um gatinho que possui 4 orelhas. Yoda nasceu com uma mutação genética incomum, que faz com que suas orelhas ganhem um aspecto diferente além de serem duplicadas. Por causa disso, seus donos contam que o gatinho foi rejeitado quando era filhote. Mesmo com visual exótico, Yoda tem uma audição normal. O único risco que seus donos temem é que ele seja sequestrado depois de ter ficado tão famoso. Por isso o felino costuma ficar dentro de casa e tem um microchip instalado para caso ele se perca. Você sabia que os tigres siberianos também dependem das algas para sobreviver ao inverno? Não que as algas sejam sua principal fonte de alimento, os tigres as usam apenas como armadilhas. Ocorre que durante o inverno siberiano, o único alimento dos antílopes da região são as algas trazidas pelas marés. E ao longo dos séculos, os tigres aprenderam a estudar os antílopes na praia. Descobriram que este é o momento que elas ficam mais vulneráveis. Podemos dizer que os tigres se alimentam bem no inverno graças às algas. Na natureza, tudo está conectado. Através deste audiovisual, podemos contemplar como é a vida por baixo das piscinas naturais de maré baixa da Califórnia. As paisagens que são criadas nessas piscinas são inigualáveis, e o audiovisual nos mostra tudo em tempo real ou em time-lapse. Mesmo em condições tão difíceis, a vida nesse lugar floresce de todas as formas. Essa é a Varibike, um veículo que fica no meio do caminho entre um patinete e uma bicicleta. Além do mais, ele permite que você exercite seus braços. Para usá-lo, você só precisa ficar em pé, como se estivesse numa patinete e pedalando com as mãos. Sua velocidade é similar ao da bicicleta comum. É um pouco cansativo, mas essa é a proposta, já que foi projetada mais para fazer exercícios do que para transporte. É perfeito para quando você quer chegar em algum lugar e quiser se exercitar ao mesmo tempo. Em várias cidades da Tailândia, a população de macacos está em alta, à medida que aprenderam a tirar vantagem dos desperdícios de comida dos humanos e também dos turistas que os alimentam. Explosões populacionais desses macacos não são perceptíveis, até que você veja todos eles se moverem ao mesmo tempo. Então você percebe que existem milhares deles. Isso realmente é um problema, pois em alguns casos, esses macacos podem ser muito agressivos. São capazes de qualquer coisa por comida, até mesmo morder. Este é o peixe-lua. O maior adulto já encontrado possuía mais de 3 metros de altura e pesava mais de 2 toneladas. Durante o desenvolvimento, os ovos possuem 0,13 milímetros de diâmetro. Quando eclodem, a fase larval pode chegar a 0,25 centímetros. Isso significa que o crescimento até a fase adulta sofre um aumento de cerca de 60 milhões de vezes. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando o seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando o seu comentário. Até a próxima!